Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Nessa videoaula a gente vai dar início à unidade 3, onde a gente vai estudar logaritmos, funções logarítmicas, equações logarítmicas. E nessa videoaula a gente começa com a definição de logaritmo. Vamos lá? Bom estudo a todos. Bom pessoal, vamos começar então lendo a definição, que a princípio vai parecer um pouco complicada, mas depois que a gente escrever a nomenclatura vai ficar mais tranquilo de entender. Então vamos lá, definição. Sendo A e B dois números reais, ambos positivos, tá? Com A diferente de 1, o A, que é a base, não pode ser 1, além de ter que ser positivo. Chama-se logaritmo de B na base A, o expoente x, ao qual se deve elevar a base A, de modo que a potência A elevado a x seja igual a B. Então, o que é o logaritmo? É o valor desse x, onde x é o expoente que eu devo elevar no A para o resultado ser B. Tá? A nomenclatura que a gente usa é essa daqui. Log de B na base A igual a x. Tá? Essa setinha quer dizer se somente se, ou seja, se eu escrevi isso, isso quer dizer que A elevado a x resulta em B. É o que está escrito nessa definição. Então, A, que é a base, a gente representa nessa simbologia esse Azinho aqui embaixo. Então, A elevado a esse resultado tem que dar B, como se a gente fizesse um círculo aqui, ó. A elevado a x igual a B. Então, a gente lê isso dessa forma. X é log de B na base A, ou seja, x é o logaritmo de B na base A. Entendido? Essa é a definição. Então, nessa expressão, log de B na base A igual a x, temos a A, que eu já falei que é a base do logaritmo, temos o B, que a gente chama de logaritmando, e temos o x, que é o logaritmo em si, tá? Que é o resultado de log de B na base A. Bom, antes de ver os exemplos, deixa eu já fazer uma observação. Essas restrições aqui para o A e o B terem que ser positivos e o A, que é a base diferente de 1, elas existem, gente, nessa definição para garantir a existência e a unicidade do logaritmo. Unicidade não pode ter nenhum log que tenha mais de uma resposta, vai ser sempre um único x, tá? E a existência é existir esse valor. Por exemplo, olha só, vamos explicar logo isso. Se o B pudesse ser um número negativo, por exemplo, e o A fosse 2. 2 elevado a quanto resultaria nesse número negativo? Não ia existir nenhum valor de x, tá? Que fosse potência de 2, ó, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Se o B fosse, por exemplo, menos 7, não ia existir esse logaritmo, tá? Então, o B não pode ser negativo. Se o A fosse 1, por exemplo, com o B sendo 1 também, 1 elevado a quanto dá 1? Teria várias respostas para o x, a gente não teria unicidade. Por quê? 1 elevado a 1 é 1, 1 ao quadrado também é 1, 1 ao cubo também é 1, tá? Então, a base não pode ser 1, o B pode ser 1, tudo bem? E o A, gente, que é a base, também não pode ser negativo, também senão teria problema na existência. Vamos ver alguns exemplos que vai clarear essa definição. Então, log de 8 na base 2, o resultado disso é 3. Por quê? Porque 2 ao cubo dá 8. Outro exemplo. Log de 9 na base 3, o resultado disso é 2. Por quê? 3 ao quadrado, né? 3 elevado a 2 dá 9. Então, a gente está só fixando a definição, tá? Eu não botei ainda para vocês descobrirem, eu já tô colocando o resultado, né? Vamos ver mais um, com o resultado. Ó. Log de 1 sobre 4 na base 2, o resultado disso é menos 2. Gente, o x, que é o resultado, pode ser negativo, tá? Pode ser qualquer valor. Olha só, 2 elevado a quanto que vai dar 1/4? A gente sabe que 4 é a potência de 2, né? Mas está no denominador. Se dado no denominador é porque tem um expoente negativo para poder inverter. Lembra? A gente viu isso na aula de revisão. Então, isso resulta em menos 2, por quê? Porque 2 elevado a menos 2 dá 1 sobre 4. Outro exemplo, log de 5 na base 5, isso é igual a 1. Por quê? Porque 5 elevado a 1 dá 5. Ah, professor, o que não podia ser 1? A base não pode ser 1, tá? O resultado pode ser 1. Gente, isso daqui vai até sair uma propriedade dessa
desse raciocínio, sempre que esse valor aqui for igual a esse, ou seja, sempre que o A for igual ao B, o resultado disso é 1, né? Esse vai ter um número elevado a quanto que dá ele mesmo? Só pode ser 1. Outro exemplo, log de 1 na base 4, isso dá 0. Gente, o B pode ser 1? Pode, o que não pode ser 1 é a base, tá? Isso daqui, o resultado é 0, por quê? 4 elevado a quanto vai dar 1? Elevado a 0, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Qualquer número que tivesse aqui nessa base, com 1 aqui no B, no logaritmando, o resultado disso é 0. Também vai virar uma propriedade, a gente vai ver mais pra frente. Outra, log de raiz de 3 na base 3 é igual a meio. Por quê? Quanto que eu elevo 3 para resultar em raiz de 3? A gente viu também na aula de revisão que raiz de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a meio, né? Então, 3 elevado a meio que vai dar raiz de 3. Log de 8 na base 1 sobre 2. Ó, a base pode ser fração? Pode. Se é positivo, pode. Só não pode ser negativo nenhum. E nem zero, tá? Quando eu falo que tem que ser positivo, eu já estou excluindo zero. Então, log de 8 na base meio, gente, isso é menos 3. Por quê? 1 sobre 2 elevado a menos 3 que dá 8. Ó, esse menos vai fazer a fração inverter, o 2 vai vir para cima, 2 ao cubo, 8. Então, mais um exemplo. Log de 0,25 na base 0,5, isso é igual a 2. Por quê? 0,5 ao quadrado resulta em 0,25. Gente, se você passar isso para fração, talvez fique mais fácil resolver, tá? Eu vou me arriscar aqui na mesa digitalizadora, a letra vai ficar ruim, mas vou fazer esse rabisco aqui para vocês entenderem. Vamos ver. Bem, pessoal, então entenderam a definição, né? Agora vamos ver como que a gente faz para calcular. Se eu não souber essas coisas de cabeça, como que a gente vai fazer? Então, olha só, esse primeiro exemplo aqui. Log de 8 na base 2, não sei, vou chamar de x, ok? E aí você vai transformar esse logaritmo numa equação exponencial. Qual? Pela definição de logaritmo. Essa base elevado a esse cara igual a esse. Então, fica 2 elevado a x igual a 8. E agora é só resolver essa equação exponencial que você já sabe resolver. Como é que a gente vai fazer? Aqui dá para escrever o 8 na base 2. Então, fica 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Quando você chegar nesse formato, uma exponencial igual a outra exponencial com a mesma base, basta você igualar os expoentes e estudar x igual a 3. Tá? Realmente, 2 ao cubo dá 8. Outro exemplo. Log de 1/4 na base 2, não sei o resultado, então chama de x. E monta a seguinte equação exponencial. Essa base elevado a esse valor igual a esse valor. Então, 2 elevado a x igual a 1/4. Vou escrever 1/4 na base 2, que fica 2 elevado a menos 2. Pronto, já cheguei nesse formato. Então, por lógica aqui, basta igualar o x a menos 2. Então, x dá menos 2. Outro exemplo, vamos fazer esse aqui. Log de raiz de 3 na base 3. Montando a equação exponencial aqui, aplicando a definição de log, fica 3 elevado a x igual a raiz de 3. Agora, vamos resolver essa equação exponencial. Eu preciso escrever raiz de 3 na base 3. Dá para escrever. Isso é 3 elevado a meio. Como eu já falei da aula de revisão, essa aula de revisão que eu estou me referindo, gente, é a aula de revisão de potência, que a gente viu lá na semana de revisão, tá? Então, fica 3 elevado a x igual a 3 elevado a meio. Pronto, base igual a base. Isso vai dar x igual a meio. E acabou aí. E um último exemplo aqui. Log de 8 na base meio igual a... que chamar de y, tá? Você pode chamar da letra que quiser. Então, aplicando a definição de log, lembra daquele círculozinho assim com a setinha que a gente faz? Fica meio elevado a y igual a 8. Meio elevado a y igual a 8. Gente, consigo colocar tanto esse quanto esse numa mesma base? Consigo. Vou botar os dois na base 2, tá? Poderia botar os dois na base meio, mas vou botar os dois na base 2. Isso vai dar aqui 2 elevado a menos y, né? Eu preciso inverter, então eu boto o sinal de menos aqui. E aqui é o 2 ao cubo. Então, 2 elevado a menos y dá 3. Isso quer dizer que y é menos 3, né? Seria menos y igual a 3, multiplicando por menos 1 dá y igual a menos 3. Bom, pessoal, vamos complicar um pouquinho só. Se eu tiver que resolver
log de 3 na base raiz cúbica de 9. Tá? Ninguém vai fazer isso de cabeça, tá? Não sei, então vou chamar de x. E vou aplicar aqui a definição de log, que é essa base elevada a x igual a 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 9 elevado a x igual a 3. Basta agora resolver essa equação exponencial. Tá? 3 é 3 elevado a 1. Eu consigo escrever o 9 na base 3. 9 é 3 ao quadrado. Então, farei isso. No lugar do 9, eu botei 3 ao quadrado. Tá? Agora, novamente lá da aula de revisão de potência, eu sei que raiz cúbica de 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado a 2 terços. Tá? Só que ainda tem esse x do lado de fora. Dessa mesma aula, eu sei que isso aqui, basta eu multiplicar os dois expoentes. Vai ficar 3 elevado a 2 terços vezes x igual a 3 elevado a 1. Né? Chegando nesse formato, agora basta igualar esse expoente com esse expoente. Então, vai ficar 2x sobre 3 igual a 1. Aí você multiplica por 3 e divide por 2, vai dar x igual a 3 sobre 2. E acabou aí o meu problema. Vamos para esse outro, ó. Também não sei fazer de cabeça. Vou chamar isso aqui de y e vou aplicar a definição. Então, vai ficar 16 elevado a y igual a 0,25. Gente, nesse formato fica um pouco difícil enxergar a base, né? Qual base seria? Vou passar esse 0,25 para fração, tá? 0,25 é 1 sobre 4. Você pode passar isso aqui para 25 sobre 100, né? Multiplica por 100 aqui, em cima e embaixo. Isso é sobre 1. Então, ficaria 25 sobre 100. Simplificando, dividindo por 25 em cima e embaixo, isso dá 1/4, tá? Para quem não souber que 0,25 é 1 sobre 4, pode fazer dessa outra forma. E o 16, eu botei já na base 2. O 16 é 2/4. Gente, eu podia ter trabalhado com base 4 também, né? 16 é 4 ao quadrado. Fica como exercício para vocês fazerem com a base 4 e aí vocês vão ver que vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? Aqui, por acaso, eu botei para a base 2. E agora eu vou escrever esse 1/4 também na base 2. Então, vai ficar 2 elevado a 4y igual 1/4 na base 2 é 2 elevado a menos 2. Tá? Agora, essa base é igual a essa, basta eu fazer 4y igual a menos 2. Dividindo tudo por 4, vai dar y igual a menos meio. Né? Passo 4 para cá dividindo, menos 2 sobre 4 dá menos meio. Gente, quem jogar aqui para base 4, novamente, façam aí, dá pause. Aqui vai ficar 4 ao quadrado. Tá? E esse 1/4 na base 4 é 4 elevado a menos 1. Vai ficar mais simples a conta. Bom, pessoal, eu vou parar essa aula aqui, para ela não ficar muito comprida, tá? Na sequência aqui, você já vai ver a aula de propriedades. Tudo bem? Bom estudo a todos e até a próxima.